Olá, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da quinta semana. Hoje estarei apresentando para vocês como realizar a movimentação dos objetos, que nem no caso é o cano, dentro do cenário. Bom, fazendo essa movimentação do cano dentro do cenário, ele vai criar a ilusão de que o morcego está realmente andando para frente. Bom, mas como é que seria essa movimentação do cano? Ele simplesmente iria deslizar de um canto da tela para outro, só que ele teria que começar em posições diferentes, né? Tipo, mais ou menos aqui ele iria começar, aí outra hora ele iria começar mais ou menos nessa posição, e depois nessa, mas porém todos eles têm que deslizar até o final do cenário. Bom, para nós realizarmos essa movimentação, vamos selecionar na sprite do cano, e agora dentro do bloco de eventos, nós iremos selecionar essa função quando clicar em bandeirinha verde, que quer dizer que quando o jogo for inicializado, ele sempre vai acabar fazendo isso. Bom, mas o que ele deveria fazer? Ele deveria começar em uma posição mais ou menos aqui, que vocês podem perceber aqui embaixo, exatamente qual posição está o meu ponteiro do mouse. Então, se eu vier mais ou menos para cá, vocês sabem que o valor máximo que o eixo X poderá ter é 240. E é esta posição, mais ou menos, que o cano deverá ser inicializado. Ele será inicializado nesta posição de X valendo igual a 240, e depois ele irá deslizar até X igual menos 240, que significa esse outro canto da tela. Então, para isso, nós iremos selecionar dentro do bloco de controle o nosso bloco sempre. Por quê? Porque quando o jogo é inicializado, ele sempre tem que fazer isso. Então, agora eu vou dentro do bloco de movimento e eu irei colocar esta função aqui, mude X para 240. E depois disso, vou ter que fazer esse cano deslizar até o final do nosso cenário. Então, dentro do bloco de movimentos ainda, existe uma função deslize por 1 segundo até x igual 222 e y igual 54. Eu vou trocar o valor de y para menos 240. Bom, vamos ver como é que está funcionando o nosso jogo até agora. Clicando na bandeirinha verde, olha só, ele está deslizando, porém ele está deslizando bem rápido. Bom, mas ele está indo até o final do nosso cenário. Porém, como ele está muito rápido, eu posso alterar o valor aqui para 2 segundos. Olha só, ele já deu uma boa diminuída, porém ainda ele está um pouco rápido. Então, se eu trocar aqui para 3 segundos, olha só, ele está numa velocidade boa agora. Bom, e agora eu vou pausar o jogo aqui para a gente continuar a nossa implementação. Como vocês observaram na execução do nosso jogo, o cano ele é sempre inicializado na mesma altura, ou seja, ele sempre vai ficar nesta mesma posição. Ele não vai variar, tipo, ficar um pouquinho mais abaixo ou um pouquinho mais acima. Ele sempre vai ficar exatamente na mesma posição que ele está. Então, para isso, se nós formos lá dentro do bloco de movimento e selecionarmos a opção mude Y para algum outro valor, então provavelmente ele vai acabar alterando a sua altura. Por quê? Olha só, se eu vier aqui e trocar para y igual a 50 e executar 2 vezes, perceba que ele se moveu um pouquinho mais para cima. Agora, se eu colocar menos 60, ele vai um pouquinho mais para baixo. Olha só, e é isso que a gente queria. Então, se eu usar uma função randômica, né, quer dizer que é uma função que nos retorna um número aleatório, então toda a execução ele vai ficar em posições diferentes. Então, para a gente fazer isso, nós iremos lá dentro do bloco de operadores e iremos selecionar esta função aqui, número aleatório entre 1 e 100. Eu irei trocar aqui e irei colocar menos 90 até 90. Agora, vamos executar nosso jogo para ver como é que ele está funcionando. Olha só, agora parece que o nosso cano ele está subindo na diagonal. Não era bem aquilo que a gente queria, embora ele esteja inicializando exatamente com alturas diferentes. Porém, graças a essa função deslize 3 segundos até x igual a menos 240 e y igual a 54, perceba que este y não é o mesmo valor deste y aqui. Este y ele pode receber qualquer número aleatório, e este y que está aqui é um número fixo. Então, ele sempre vai deslizar para aquela mesma posição.
Então vamos parar o jogo e vamos tentar consertar este problema. Para isso a gente vai utilizar variáveis. Bom, para nós começarmos a trabalhar com as variáveis, vamos selecionar lá dentro do bloco de variáveis e iremos clicar neste botão aqui, criar uma variável. Eu irei colocar o nome desta variável como sendo altura. Por que altura? Porque é exatamente esta variável que vai receber este número aleatório entre menos 90 e 90, que representa a altura que deverá ser inicializado o cano, e a gente vai colocar tanto esta altura que ele recebeu para o y e tanto para esta função aqui de deslize. Fazendo isso, eu acho que a gente vai conseguir resolver este problema, né, do cano estar deslizando para a diagonal. Então eu vou fazendo umas pequenas modificações aqui no nosso código. Eu vou remover este número aleatório menos 90 e 90 aqui, desta função mude y para 10, e eu irei colocar esta função aqui, mude altura, que é a nossa variável, para algum número aleatório entre menos 90 e 90, e depois eu irei colocar aqui, mude y para exatamente esta altura, e eu irei trocar aqui o deslize por 3 segundos até x menos 240 e y igual a 54, eu irei trocar este y valendo 54 pela nossa variável altura. E eu acho que isso resolve o nosso problema. Bom, mas antes vamos testar, né, o nosso jogo. Clicando na bandeirinha verde, olha só, agora sim você percebe que o cano é inicializado em umas alturas diferentes e ele sempre desliza no mesmo sentido até o final do nosso cenário. Como vocês percebem, a nossa variável altura está sendo mostrada aqui no cenário e ela recebe toda hora valores diferentes, como agora ela recebeu 48 e agora ela recebeu com y valendo 5. E ela sempre acaba deslizando, né, na mesma altura até o final do nosso cenário. Bom, e era isso que a gente queria. E era isso que eu tinha para apresentar nesta segunda videoaula. E na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês como realizar a movimentação do nosso morcego dentro do cenário. Porque ele deverá apenas voar, né? Então ele vai acabar voando aqui e vai acabar tentando passar nos nossos obstáculos aqui do nosso jogo. Bom, até a próxima videoaula, pessoal. Até mais!